Olá, sejam bem-vindos à aula 23 de Matemática 3. Aqui é a professora Babi. Nós voltamos aí de um pequeno intervalo sem aulas gravadas e a gente vai continuar com o assunto hoje de proporcionalidade. Diferente do que a gente fez mais para o início das aulas, que eram grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que a gente ia, montava aquela tabelinha, aplicava a regra de 3. Então, tem outro jeito disso ser cobrado nas questões de vocês do Enem, e a gente vai aprender esse jeito hoje, ok? Então não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e de seguir a gente no nosso Instagram, que também tem bastante conteúdo legal. E qualquer coisa, vocês podem colocar nos comentários ou mandar nesse e-mail aí, ok? Então é o seguinte, divisões proporcionais. É um assunto que usa os mesmos conceitos que a gente usou nas grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aquela questão toda da proporcionalidade, de quando uma coisa sobe, de quando uma coisa desce. Só que dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente, que é o seguinte. A divisão, um número, ele pode ser dividido em partes proporcionais ou partes inversamente proporcionais. Então, o seguinte, por exemplo, a gente pode dividir um número n em partes proporcionais a, B e C. Então, nesse caso, vocês veem, já não daria para a gente poder montar aquela tabelinha, porque não teria muito bem o que comparar. Você não tem, tipo, coisas que estão mudando e como aplicar a regra de 3. É uma coisa diferente. Você vai usar a proporção, mas você não vai usar, por exemplo, a regra de 3. Ok? Então, é de um jeito diferente. E como é que funciona isso? Basicamente, digamos que eu tenho uma coisa inteira. As divisões diretamente proporcionais, elas são mais fáceis de serem visualizadas. Então, nesse caso, eu estou falando das divisões diretamente proporcionais. Mas as inversamente usam, basicamente, quase o mesmo conceito. Então, vamos primeiro visualizar o problema para depois aprender o que é cada uma específico. Digamos que eu tenho alguma coisa, um objeto, uma barra de chocolate, eu quero dividir em partes. Só que eu quero que essas partes sejam proporcionais a alguma coisa. E digamos que eu tenho, é muito comum serem problemas onde as pessoas têm idades diferentes ou fizeram coisas diferentes. Então, tipo assim, nós temos partes diretamente ou inversamente proporcionais, nesse caso diretamente, a um número. Então, quanto maior seu número, mais você recebe. Digamos que seja uma barra de chocolate para poder ser dividida em várias crianças e quanto maior a criança, mais ela recebe. Porque a criança maior come mais chocolate, teoricamente. Então é o seguinte, a gente pegaria um objeto, dividiria ele em partes iguais e só na hora da gente atribuir a quantidade de partes que cada elemento vai receber, que aí a gente vai usar, né, o conceito para poder ver quem ganha mais, quem ganha menos. São partes iguais, distribuídas de forma diferente. Um pouco difícil de visualizar, então a gente vai fazer um exemplo de cada um. Primeiro é o seguinte, uma tia quer dividir 50 balas entre as suas sobrinhas, Ana, Bia, Cris e Nis, proporcionalmente às suas idades, que são, respectivamente, 7, 8, 4 e 6 anos. Quantas balas cada uma vai receber? Então, primeiro, eu acho que eu já mencionei isso em outros problemas, mas quando fala respectivamente é porque é nessa ordem. Então, olha, a Ana tem 7 anos, a Bia tem 8 anos, a Cris tem 4 anos e a Anis tem 6 anos. E quer que seja proporcional, diretamente proporcional, nesse caso, à idade delas. Então é o seguinte, como que a gente faz esse cálculo? Primeiro, a gente vai pegar essa quantidade de balas e vai dividir em partes iguais. Como que eu sei em quantas partes eu vou dividir? Dessa forma. Nesse caso é o seguinte, a parte, isso no caso diretamente proporcional, a parte vai ser igual o total que eu tenho dividido pela soma dos valores aqui das idades delas. Então, eu tenho 50 balas, vai ser proporcional à idade delas, então aqui é a soma das idades. Essas aqui são as idades de cada uma, ok? O total pela soma. Então, é o seguinte, a soma disso aqui vai dar 25, então cada parte vai ser 50 sobre 25, que vai ser 2. Cada parte será de 2 balas. Agora a gente tem que ver quantas balas, quantas partes
cada uma vai ter. Então, quantas balas cada uma vai receber, ok? Primeiro a gente calcula a parte, depois a gente atribui quantas partes cada uma vai receber, ok? Então, é o seguinte, como que a gente sabe quantas partes cada uma vai receber? Vai ser aqui, cada criança sobre a idade dela é igual a uma parte. Essa é a relação. Cada criança sobre a idade é igual a parte. É por isso que a gente calcula a parte, ok? Então, a Ana tem 7 anos. Então, o que a Ana vai receber dividido por 7 é igual a 2. A gente passa esse 7 multiplicando, a Ana vai receber 14 balas. Mesma coisa, a Bia tem 8 anos. A quantidade que a Bia vai receber dividido por 8 é igual a 2. Então, a Bia vai receber 16 balas. A Cris tem 4 anos. Então, a quantidade que a Cris vai receber sobre 4 é igual a 2. A Cris vai receber 8 balas. E a Nis tem 6 anos, né? Ela vai receber ali 12 balas. Reparem que se eu somar quantas balas cada uma recebeu, vai dar 50. E reparem também que a Bia tem o dobro da idade da Cris. Olha só, a Bia tem 8 anos, a Cris tem 4 anos. E a Bia está recebendo 16 balas e a Cris está recebendo 8 balas. Então, quer dizer, a Bia tem o dobro da idade da Cris e ela também está recebendo o dobro de balas. Essa que é a lógica de você separar em partes proporcionais. Nesse caso, que é a idade, né? Quanto mais a idade, maior a idade, maior a quantidade de balas. Poderia ser, por exemplo, essa tia poderia comparar as notas que cada uma teve na escola, né? Digamos que todas elas tivessem idade escolar, e aí falasse que quanto maior a nota, maior ia ser a quantidade de balas que cada uma ia receber. Essa que é a lógica. É bem simples, é só lembrar de fazer esses passos, sem muito segredo, ok? Agora, inversamente proporcional, as coisas mudam um pouco. E eu tenho que alertar vocês que tem alguns jeitos diferentes de fazer, todos que têm o mesmo resultado. Então, tem vários jeitos de explicar isso, todos eles, desde que o jeito esteja certo, né? Todos eles chegam no mesmo resultado. E aí tem quem prefira de um jeito, tem quem prefira de outro. Então, às vezes você vai aprender de um jeito aqui, vai ler algum material que explica de um jeito diferente, ver outro vídeo que explica de um jeito diferente. O segredo é só você ver qual o jeito que você fica mais confortável. Chegando no resultado certo, não importa o jeito que você usou, vai do que você ficar mais confortável. Eu vou explicar do jeito que eu ficava mais confortável quando eu estava estudando para o Enem. Que é o seguinte, vamos fazer mais um problema envolvendo essa mesma tia, envolvendo também 50 balas e também 4 sobrinhos. Só que agora é o seguinte, essa tia vai dividir mais 50 balas entre seus 4 sobrinhos mais velhos. Como eles já estão em idade escolar, ela vai distribuir as balas de forma proporcional ao inverso das suas faltas na escola. Digamos que esses sobrinhos estão faltando bastante e ela quer, como um meio de incentivar eles a faltar menos, né, fazer isso aí inversamente proporcional às faltas dele. Então é o seguinte, Antônio, Bruno, Carlos e Natan têm respectivamente 10, 15, 20 e 5 faltas, ok? Quantas balas cada um vai receber? Então agora é diferente. O nosso cálculo da parte vai ser diferente, porque olha só, eu falei que ela vai distribuir as balas de forma proporcional ao inverso das suas faltas. Então a gente não calcula a parte do mesmo jeito, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a parte, ela vai ser dividida, ao invés de ser dividida pela soma, né, das faltas, vai ser a soma do inverso das faltas. Quando a gente fala inverso na matemática, por exemplo, o inverso de x é 1 sobre x, o inverso de y é 1 sobre y. Então, o inverso de 10 é 1 sobre 10, o inverso de 15 é 1 sobre 15, o inverso de 20 é 1 sobre 20, por aí vai. Então, é o seguinte, eu falei que era proporcional ao inverso das faltas, então, esse jeito que a gente calcula a parte, né? Somando aqui o inverso das faltas. Isso aqui embaixo, a gente aplica, né, o mínimo múltiplo comum, né, vai dar 60, e essa aqui que vai dar a soma, né, a esse ponto, então a gente vai fazer isso com passo a passo menor. A parte vai ficar igual a 50 sobre 25 sobre 60, lembrando que se você teve dificuldade nessa parte,
Você precisa voltar para poder estudar a parte de mínimo múltiplo comum, porque vai ser usada várias vezes. Então, eu sugiro que vocês fiquem atentos, né, a isso, para poder não errar de bobeira. Então, é o seguinte, a parte vai ser igual a 50 dividido por 25 sobre 60. Para poder fazer divisão de frações, a gente mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que ao invés de 25 sobre 60 é 60 sobre 25. Isso aqui vai dar 120. A parte, entre aspas, que é como a gente está chamando isso, mas na verdade não precisa chamar de parte, né? Até porque nesse caso, vocês podem falar, professora, mas 120 balas é muito mais do que ela tem para poder distribuir. Realmente, é por isso que aqui já não se aplica mais a ideia de você pensar numa parte, por exemplo. Mas como a gente usou o mesmo nome para grandezas diretamente proporcionais, eu estou usando aqui o mesmo nome. Mas então você vai continuar igualando a isso e vai dar certo. Confia que vai dar certo. É porque é mais difícil visualizar como uma parte. Mas o negócio é o seguinte, agora vai ter mais uma coisa que a gente vai fazer diferente, e eu juro que depois disso o problema acaba. Que é, você vai igualar a essa parte, só que ao invés de você fazer a quantidade, por exemplo, que o Antônio vai receber sobre as faltas dele, vai ser vezes as faltas dele. Porque aí é inversamente proporcional, vai ser vezes ao invés de ser dividido. E isso faz sentido por quê? Porque aqui esse 10 vai passar para cá dividindo. Então, lembra que quando a gente via frações e tudo mais, tinha aquela ideia de quanto maior o denominador, que é o que está dividindo aqui embaixo, quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado? Faz sentido. Quer dizer que quanto mais esse sobrinho faltar, menos balas ele vai receber. Então, o Antônio teve 10 faltas, então a quantidade que o Antônio vai receber vezes 10 é igual a 120, que foi aquilo que a gente calculou. O Antônio vai receber 12 balas. O Bruno, ele faltou 15 vezes, então vai ser 120 dividido por 15. O Bruno vai receber 8 balas. O Carlos faltou 20 vezes. Gente, será que o Carlos foi reprovado? Eu penso nisso. O Carlos faltou 20 vezes, então a quantidade de balas que ele vai receber vai ser 120 dividido por 20, que vai ser 6 balas. E o Natan, anjo, sobrinho mimado da família, faltou só 5 vezes. Bem mais responsável que os primos dele, né? Então, o Natan ele vai receber 120 dividido por 5, que ele vai dar 24 balas. Percebam que ainda existe uma proporcionalidade entre os números. Olha só, o Natan, ele faltou só a metade do Antônio, aliás. Natan faltou a metade do que o Antônio faltou e ele recebeu o dobro de balas por isso. Então, olha só, foram as faltas do Antônio dividido por 2 e ele ganhou a quantidade de balas do Antônio vezes 2. Vocês veem, existe uma proporcionalidade, só não é direta que nem nos outros casos. E da mesma forma, se você somar aqui todo mundo, vai dar as 50 balas. A lógica dessa vez é que quanto maior o número, menos você vai receber. Porque nesse caso, em geral, né, inversamente proporcional, a gente pode estar falando de alguma coisa negativa, por exemplo, faltas, reprovações. Nem em todos os casos. Alguns casos, por exemplo, você dividir uma quantia de dinheiro inversamente proporcional à idade das pessoas que vão receber. Então, nem sempre é uma coisa negativa. Dá pra gente poder tentar ver uma lógica, né, na decisão, mas a gente tem que ver, na verdade, o que o problema fala. Se é proporcional ou proporcional ao inverso, inversamente proporcional, ok? É assim que faz as contas. Então, para poder fixar, tem que fazer exercício e ver qual que é o jeito aí que você prefere para poder lembrar. Lembrando que nas inversamente proporcionais a gente fez duas mudanças em relação a diretamente proporcional. A gente fez uma mudança, né, aqui na soma das partes, que ao invés de somar os números, a gente somou o inverso deles, e ao invés de dividir aqui pelas faltas, a gente multiplicou pelas faltas, ok? Desse jeito a gente consegue chegar no resultado. Então, essa aula é basicamente isso. Não tem tanta coisa assim no assunto, é mais as aplicações que a gente tem, a gente pode fazer exercício disso mais pra frente. O Enem tem vários tipos de questão, acho que cai sempre pelo menos uma. Em geral, as diretamente proporcionais são um pouquinho mais fáceis que as inversamente,
não é regra. Então, é isso. Até a próxima aula. Obrigado por ter assistido e até a próxima.